hoje nós vamos voltar ao assunto da tese que eu comentei num vídeo longo, que acredito que poucas pessoas não viram essa parte, porque o vídeo era longo. É o vídeo que eu explico a finalidade da vida, e é quase 50 minutos, e entre os 28 minutos e os 42, eu falo muitas coisas sobre o que Jesus deixou dito, que faz sentido da minha tese, que na verdade é dele. E nesse vídeo, então, eu vou provar que a minha tese é dele. Então, veja só, vocês querendo, vocês vão procurar lá o link do Finalidade da Vida. É um vídeo muito interessante, embora dure muito. É 50 minutos. Aqui eu vou falar basicamente sobre a tese, que não é minha, é dele. Então, vamos nós. Veja só, a arrogância do ego em querer ser Deus, é a história do Adão comer a maçã, que eu já comentei no outro vídeo, Adão e Eva e o ego. A arrogância do ego em querer ser Deus se deixa levar em escutar o que Jesus deixou dito como sugestão. Tudo que Jesus deixou dito não é sugestão, é fundamento. Então, ou você escolhe seguir ao Cristo, ou você escolhe ir para o umbral, porque ainda não chegou numa possibilidade de seguir ao Cristo. Quando Jesus fala, ame a todos como a si mesmo, e a Deus acima de tudo, se Deus é a misericórdia que nos dá o direito da evolução, nós temos que dar direito à evolução a todos os filhos de Deus. Então, nós temos que amar a todos como a si mesmo. Aí você vai falar, mas eu não me amo. Mas se você praticar o amor aos outros, aí você vai ter direito e gosto em se amar também. Então, é um fundamento. Jesus não falou em momento algum aos homens. Ele falava às almas. Ele falava, se você se pegar mentindo, arranca a língua fora e joga, porque você não vai precisar da língua no reino do céu. Se você se pegar roubando, arranca o braço fora. Você não precisa do braço no reino do céu. Descaradamente, ele não está falando para os homens, porque ego nenhum vai deixar arrancar a língua ou o braço. E ele está deixando claro que a vida daqui é apenas passageira. O que vale é a vida do reino dos céus. Então, quando Jesus abre a boca e fala através de Marcos, Mateus, Lucas e João, que são os evangelhos que chegaram à Bíblia, que tantos outros também tiveram e não foram aceitos, porque de repente não falavam o que os poderosos queriam, mas a gente encontra, e eu já citei o Evangelho de Maria Madalena, existe o Evangelho de Filipe, existe o Evangelho de João, não estão na Bíblia. Bom, então, conclusão da história. Vamos falar de Jesus e a tese. Nessa arrogância do ego, os homens chegam a descaracterizar a própria oração do Pai Nosso. Os caras rezam pedindo um outro destino, pedindo a solução do problema que tem no destino. E Jesus nos fala que a gente tem que repetir, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vossa vontade, a vontade de Deus, quando nos dá vida e determina carne e destino, é que a gente vive o nosso destino, e não que a gente fique pedindo por outro. Mas a arrogância do ego, que não quer ver as palavras como fundamentos,
finge que são sugestões e não as segue. Então vamos lá. Vou focar em duas passagens de Jesus onde ele fala da minha tese, a tese dele. Então, conclusão, eu chego e falo que vocês têm que se descolar do corpo, se descolar das vontades do ego, perceber que vocês não são o corpo e tampouco criaram o ego, porque o ego veio pelo mapa, para poder administrar positivamente a vida. Ponto. É o que eu falo. Vocês têm que viver essa vida como algo passageiro, porque o que interessa é aproveitar dessa vida, aproveitar do enfrentamento do karma, que é a personalidade do corpo, nessa vida, para evoluir a alma que continuará viva depois da morte do corpo. Então, meu trabalho não é resolver o problema que você tem da personalidade dessa vida. Não, meu trabalho é te ensinar a administrar o problema que você tem dessa vida, para que quando a morte chegar, você evolua. Meu problema não é essa vida, é a vida eterna. Ponto. Então, vamos lá. Jesus e Nicodemos. Nicodemos é um dos senadores lá que tentaram ajudar Jesus, que indo contra os outros, participou de algumas reuniões que Jesus fazia suas palestras e viu que Jesus era só amor, que não era aquela narrativa que falava que ele era o capeta em pessoa, que ia acabar com o poder, que era o rei dos reis, e o rei Herodes tinha direito de matar, aquele que lavou as mãos tinha direito de lavar as mãos, porque iriam perder o poder. Sabe? A arrogância dos homens se apara no gosto pelo poder para errar. E Jesus não se importava com o erro dos homens, porque a vida é passageira. E ele, quando abria a boca para mostrar o caminho da evolução da alma. Então, quando ele esteve com Nicodemos, vou tentar me lembrar, tem tempo que eu não falo sobre esse assunto, ele vira para Nicodemos e fala: em verdade vos digo, se você não renascer para o Espírito ainda em vida, você não verás o reino dos céus. Então, vamos lá. Renascer. O bacuri na barriga da mãe saiu. Esse foi o nascimento. Quando a criança vai crescendo e percebe que é administrada pelo ego do corpo, o ego do corpo toma conta da personalidade, administra a personalidade aos gostos dele, e o indivíduo ou a alma que está dentro do indivíduo acaba se iludindo que tem que se responsabilizar pelos gostos do ego, porque acha que foi ele que o criou. Acha que o ego é dele. É dele corpo, não é dele alma. Então, quando Jesus fala renascer para o Espírito ainda em vida, é que ainda em vida você tem que se descolar do corpo, não admitir como suas, embora seja o seu karma, não admitir como suas os gostos que são do ego montado pelo mapa, para administrar positivamente a vida, para quando a morte chegar, evoluir a alma. Para ver os reinos do céu. Porque, do contrário, vai ficar no umbral. De quem é a tese? Não é minha. É tudo que Jesus falou para Nicodemos. Simples. Mais do que simples. Se você quiser ser arrogante e não aceitar isso como fundamento,
mas como uma sugestão que você não vai levar 100% no seu dia a dia, problema seu, vou fazer que nem Jesus, que me crucifique, que a vida acaba, a minha continua. Mas eu não vou para o umbral. Aí tem uma outra passagem que ele também mostra muito dessa história da tese. É a hora que ele fala sobre testemunho. Várias passagens da Bíblia, Jesus, quando faz lá as curas dele, fala: você vai ao seu pastor, dê o seu testemunho, faça os sacrifícios que está escrito no livro de Moisés. Então, ele, em várias passagens, ele dá valor ao testemunho. Mas quando as pessoas começam com a arrogância do ego, a interpretar a palavra testemunho de forma de tirar proveito, que é o que o pessoal dos protestantes fazem nas igrejas dele, Jesus chega e fala: eu de mim mesmo, ele é o primeiro, ele é o mais importante. Eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Da forma como ouço, assim julgo. E se o meu julgamento não é justo, é porque eu não faço as minhas vontades, e sim as vontades daquele que me enviou. Ora, eu de mim mesmo é o corpo. É a personalidade, é o karma, é o ego do corpo. Eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Eu sou igual a vocês, da forma como ouço, assim julgo. Porque o ego fala por ele, o ego fala pelos gostos dele, o ego fala pelas vontades dele, o ego julga os outros por ele, porque ele, ego, é maravilhoso. Mas se o meu julgamento é justo, é porque eu me calo. Eu não deixo o ego falar, eu raciocino, uso da lógica, do discernimento da minha alma, e aí sim dou meu testemunho. Faço o que aquele que me enviou. Então é simples. Vocês, para evoluir a alma, para fazer a vida valer a pena, para usar e aproveitar da oportunidade que a misericórdia de Deus te deu em viver e evoluir, vocês têm que se descolar do ego. Eu não gosto do fulano de tal. Egos diferentes. Quem deu? O cosmo, que é a mão de Deus. Falando mal do fulano de tal, você está falando mal da criação de Deus. Aquele gay é um gay. Preconceito. Eu estou usando gay como um monte de preconceito. Quem criou a opção sexual? Não é opção, é natureza. Está lá no mapa. O gay assumido, o gay enrustido, o bissexual, nasceu na hora de ser, será. Nasceu por quê? Porque assim foi determinado e induzido pela espiritualidade para que a mãe parisse naquele momento, ou por parto normal ou por cesariana. Você tem o direito de ligar para mim e falar: Lipiane, que horas que eu posso fazer meu filho nascer? Eu vou te dar a hora. Você teve o livre-arbítrio de escolher uma melhor hora. Agora, se você deixar o médico escolher a hora e nascer um perturbado, que na infância é maravilhoso, mas quando chega a adolescência e a fase adulta, sabe Deus o que vai acontecer. Então, se você deixar que a espiritualidade induza o gosto do médico, escolher uma hora, determinar um futuro familiar horrível para você, é problema seu, você escolheu. Porque o parto normal é normal. Natural. No passado,
tinham dois ditados populares. Filho de um focinho do outro, filho de peixe, peixinho é. Por que focinho do outro? Porque a fisionomia é a mesma. Puxa a personalidade da mãe. Se a mãe tem uma fisionomia e a personalidade faz a fisionomia, o filho puxa a personalidade dela, terá a fisionomia dela. Filho de peixe, peixinho é. Tem uma personalidade, o filho terá a mesma personalidade. Por quê? Porque puxou a mesma fisionomia que um encaixa no outro. Agora, as famílias é tudo cesariano. Um é diferente do outro, um ou outro fica como amigo dos pais, o resto abandona a família, quando não vira um ante a família. Então, vamos voltar à tese. A tese é minha? Não. Eu me orgulho de ter criado a tese? Não criei nada. Meus guias espirituais induziram a fazer isso e o conhecimento, a sabedoria, me deixou ver que a tese, primeiro, não era minha, porque era dos guias. Depois, não é nem dos guias, é de Deus, é de Jesus. Se a arrogância dos seus egos quiser não vê-la como o caminho que você deve levar a vida, não tenho nada com isso. Pode me crucificar, eu não vou para um umbral. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui. Eu acho que não. Eu fico falando, parece que eu estou cagando regra. Não estou cagando regra, estou usando a minha lógica. Da lógica do mapa que me deram para poder servir a vocês. Quer jogar pedra, joga pedra. Quer contra-argumentar, contra-argumente. Quer falar que eu estou errado, fique à vontade. Me deram um mapa que eu sou um Sagitário, eu sou um professor. O Sagitário é o professor. Meu Sol e Mercúrio estão na casa 7. Eu tenho lógica e gosto de servir socialmente. E o meu ascendente, esse nariz grande caído na ponta, é Gêmeos. Eu tagarelo. Minha vontade, esse mapa, não. Me deram porque, teoricamente, eles sabiam que esse conjunto me faria isso tudo aí. Para passar a bola para vocês. Vira e mexe, eu falo, eu não sou sério. Eu sou meio sem vergonha. Por que não me colocaram essa missão para um sujeito mais sério? Se eu acho que eu estou errado, qualquer um pode achar que eu estou errado. Por quê? Porque são egos diferentes. Agora vai brigar com os outros porque é ego diferente? Tem que amar todos como a si mesmo, porque assim você tem que amar Deus acima de tudo, e Deus é misericórdia, que está te dando ajuda. Caramba! Bom, eu acho que eu já falei tudo que precisava. Dê o like se gostou, compartilhe, contra-argumente, divulgue. Estou aqui para servir, ok? Abraço.